Boa noite, igreja. Que bom poder falar com você nesta noite. Queridos amigos que estão participando deste culto, que vocês possam ser grandemente abençoados pelo Senhor. Cante conosco. Essa música fala que, independente das circunstâncias que nós estivermos passando, precisamos louvar ao Senhor. Então eu te convido, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor nesta noite, mais uma celebração. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. somente a ti, Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, amém. O Senhor é bom. Como é bom louvarmos o Senhor e dizermos a Ele que não importa o que esteja acontecendo com a nossa vida, não importa o que está acontecendo com o mundo, mas nós não vamos deixar de louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, Senhor, olha para nós, toma o nosso coração em louvor a Ti nessa hora. este é o meu desejo.
Mais uma vez nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor, ao nosso Deus. E neste culto em que as pessoas que estão aqui, as poucas pessoas que estão nesse lugar, estão trabalhando para que ele chegue até a sua casa, nós, para este culto, convocamos você, né, desde o início, e estamos sempre convocando, a que você participe conosco. Mesmo à distância, mesmo remotamente, mesmo sabendo que nós estamos limitados no nosso contato, nós convidamos você a refletir conosco sobre as mensagens musicais, as mensagens trazidas aqui pelas letras dessas canções, inspiradoras, né, lindas, com suas melodias maravilhosas, né, e além disso, a mensagem bíblica na palavra, essa que nós vamos fazer reflexão daqui a pouquinho. Eu quero dizer que nós estamos continuando a avaliar, né, a nossa condição, a nossa situação em termos de retorno ao culto presencial. Embora nosso coração esteja saudoso, ansioso, nós também estamos cautelosos. Eu não estou com pressa por conta disso. A liderança também está trabalhando, preparando tudo, a fim de que você, ao voltar a frequentar aqui o templo, nesse período ainda de pandemia, ainda de riscos, você possa estar preservado aqui. Você esteja aqui no ambiente do culto, adorando a Deus junto aqui na comunhão, mas com as cautelas necessárias. Então eu peço paciência a cada um dos irmãos. Hoje, mais uma vez, nós saímos, né, pelas ruas do bairro e até fora do bairro. Nós fomos à casa de alguns irmãos, no portão, sempre com muito cuidado, todos munidos de máscara, mas tivemos assim o privilégio de ver alguns irmãos, vários grupos da igreja que vieram aqui, seguindo todas as orientações, nos reunimos aqui na quadra, separamos as pessoas, e fomos cuidadosamente à casa de alguns irmãos que estão há muito tempo sem ver a igreja, sem ver outros irmãos, e foi uma experiência, mais uma vez, gratificante. Então, eu agradeço o privilégio de ter ido à casa desses irmãos. Estou com saudade das crianças da igreja, né? Eu tive hoje com a Vânia, falei da Cecília, se a Cecília estiver assistindo aí, um beijo na Cecília. Nas outras crianças também, Kaique, Cauã, Esther, Samuel, vários, Paulinho, várias crianças que a gente não vê há muito tempo, Manu, eu poderia citar aqui um monte, né? E assim, citei esses nomes só de forma exemplificativa, mas eu quero assim mandar um abraço para todas as crianças que a gente convoca aqui quando está em culto, chama as crianças e fala para as crianças virem aqui antes do culto infantil, e aí a gente para lembrar, e eu fecho os olhos aqui, eu lembro daquela criançada aqui, cantando e orando com a gente, e depois indo para o culto infantil, é uma saudade tremenda. Mas a gente sabe que isso vai passar, e a gente espera em Deus que a gente retorne com as atividades. Nós só não podemos... e eu, como líder na igreja, como pastor, não posso me dar o luxo de expor ninguém ao risco desnecessariamente. Por isso, a igreja não para, a gente continua em atividade. A igreja de Cristo, ela não precisa abrir porta de templo para funcionar, ela funciona porque ela é viva e dinâmica onde estiver. E a gente está aqui agora, junto com você, para que a gente, junto, possa meditar na palavra de Deus, adorar a Deus e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que estamos aqui. E eu convido você a refletir comigo um texto lá de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu vou citar aqui só o versículo 29 do Evangelho de Lucas. Ele fala que o doutor na lei, querendo justificar-se, perguntou ao Senhor Jesus: quem é o meu próximo? O doutor na lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
Quem é o meu próximo? Essa foi uma pergunta que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29. E o contexto dessa história, para a qual eu peço assim, que você pare tudo o que estiver fazendo e preste muita atenção nesse contexto, nesse texto, nessa história. Eu peço a Deus que nos dê sabedoria para que nós possamos entender essa mensagem e colocá-la em prática na nossa vida. O contexto dessa história acontece quando, em determinado momento em que Jesus estava rodeado de pessoas, um doutor na lei, ou um doutor da lei, ele se levanta e pergunta para Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Isso é a partir do versículo 25 desse mesmo capítulo 10. Esse doutor na lei era um escriba, também chamado de escriba. Era um assim, conhecedor da lei e das tradições judaicas. Ele seria assim, uma mistura de teólogo com jurista na época dele, porque ele conhecia a lei bem, conhecia as tradições judaicas, porque aquela lei também era uma lei que envolvia questões da vida, questões civis, questões religiosas, envolvia uma série de assuntos. A lei de Moisés, que está no Pentateuco, né, nos 5 livros iniciais da Bíblia, lá no Velho Testamento. Então ele conhecia bem essa lei, ele conhecia bem esse texto. Mas ele levanta, e diz o texto, que ele levanta e pergunta para Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Interessante essa pergunta desse homem, porque ele conhecia a lei e ele sabia que Jesus dava uma interpretação diferente da lei. Jesus mesmo era acusado de não cumprir. Em algumas ocasiões, Jesus foi acusado de descumprir a lei do sábado. Jesus foi acusado de não observar o sábado. Foi em algumas situações em que Jesus, por exemplo, curou uma pessoa no sábado, algumas pessoas, e ele cura um homem com a mão atrofiada no sábado. Então aquele homem sabia que Jesus ou debatia ou acusava Jesus de não cumprir a lei. E ele era um homem que defendia que a lei fosse cumprida até as últimas consequências. Então ele pergunta a Jesus, diz o texto, para testar Jesus, para confrontar ou para pôr Jesus à prova. Era uma ação provocativa dele. O que posso fazer para herdar a vida eterna? Ele esperava que Jesus dissesse qualquer coisa que não estivesse na lei. Mas a resposta de Jesus foi diferente. Diz o texto que Jesus perguntou para ele: o que diz a lei? Como você a lê? Como você entende a lei? E aí esse homem, ele fala: olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus responde a ele, fala com ele: você falou bem, faça isso e tenha vida. Foi isso que Jesus disse para ele. Interessante que Jesus, quando fala isso para aquele homem, né, ele deixa uma brecha para o homem dizer o que realmente ele queria, que era: quem é o meu próximo? Porque ele citou 2 textos, de Deuteronômio e de Levítico, que ele conhecia bem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o coração, o centro da vida. Coração é o centro da vida. Amar a Deus com toda a tua alma, sentimento, emoções. Amar a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu poder, vontade. Amar a Deus com a tua vontade. Amar a Deus com todo o teu entendimento ou pensamento. Amar a Deus com toda a sua capacidade intelectual. É amar a Deus acima de tudo. Mas aquele homem não para aí, ele pergunta, ele fala: e ao teu próximo como a ti mesmo, citando Levítico também. Ou seja, ele cita 2
termos, dois mandamentos da lei que estão ligados entre si. Jesus mesmo disse, em certa ocasião, respondendo a um questionamento sobre isso, que é amar a Deus com tudo isso e amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento e o segundo mandamento que andam juntos. Aí Jesus fala para ele, faça isso então e você terá vida. Você não quer ter vida eterna? Faça isso e terá vida. Aí aquele homem diz o versículo 29, que nós citamos aqui, querendo se justificar, ele diz, mas quem é o meu próximo? Ele pergunta isso, quem é o meu próximo? Porque naquele tempo, aqueles homens entendiam que o próximo desse versículo, desse texto, desse mandamento, de amar o próximo como a ti mesmo, o próximo era somente aquelas pessoas do círculo de vida daquele homem, somente judeus, somente membros do seu povo, somente pessoas que seguiam a sua religião, somente pessoas que andavam conforme eles entendiam que era certo. Os gentios não eram próximos. E se fosse fariseu, o fariseu ainda ia além. Não bastava ser judeu. Tinha que ser judeu, tinha que ser religioso, não poderia ser um publicano, não poderia ser um pecador, tinha que ser alguém que seguisse rigorosamente tudo aquilo que eles entendiam que eram as obras da lei. O restante não merecia o seu amor, não era o seu próximo. Mas aí esse homem pergunta para Jesus, querendo, diz o texto, se justificar, ele diz, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma história para ele. Começa contando, dizendo que certo viajante estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando ele foi assaltado. E nesse assalto, os salteadores bateram muito nele, espancaram, feriram gravemente aquele homem. E ele ficou à beira do caminho, muito ferido, quase à morte, diz o texto que segue os versículos desse capítulo 10. E ele, quase à morte ali à beira do caminho, né, espancado, ferido, ele estava ou nu ou seminu, porque eles roubaram tudo daquele homem, levaram até suas roupas. Então ele estava à beira do caminho, uma situação muito ruim. Esse caminho de Jerusalém até Jericó dava em torno de 30 quilômetros, 27 quilômetros, era esse caminho, essa estrada que ele percorria, de Jerusalém até Jericó. Jerusalém ficava no alto, acima do nível do mar, em torno de 700 metros acima do nível do mar, mais ou menos. Jericó ficava abaixo do nível do mar, então era uma descida de mais de 1.000 metros, em 30 quilômetros, 27 quilômetros. Então era uma descida íngreme, era um caminho cheio, muito rochoso, íngreme, acidentado, e era um lugar predileto para assaltantes, salteadores, que cercavam suas vítimas ali. Não era nem aconselhado viajar sozinho, era melhor viajar em caravana, porque um protegia o outro. Então é um caminho muito acidentado, um caminho perigoso. Você deve se lembrar daquele salmo, acho que é o salmo mais conhecido da Bíblia, talvez um dos mais conhecidos, o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Nesse salmo, no versículo 4, fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lembra desse versículo? Pois é, esse versículo, provavelmente, muitos estudiosos dizem que esse versículo está justamente nesse caminho de Jerusalém para Jericó, é nessa estrada que esse homem foi assaltado. Esse seria, assim, o vale da sombra da morte, dado o seu perigo, dada a sua exposição. Então, o vale da sombra da morte estaria justamente nessa estrada onde esse homem foi assaltado e foi de forma violenta ferido. E diz o texto, Jesus continua contando essa história, que poderia ser uma parábola ou pode ter até acontecido mesmo. Ali estava um homem no caminho, quase morrendo, e vem um sacerdote. Diz o texto que o sacerdote desce, olha aquele homem e passa de longe, de largo. Ele vê aquela situação, passa de largo. Interessante que no texto, o homem caído, assaltado, ele não é qualificado. Não se sabe se ele era judeu, se ele não era. Não sabe
a nacionalidade, a religião desse homem, diz só que era um homem caído à beira do caminho. Há quem diga que era judeu, mas o texto não diz que ele era judeu, não diz quem ele era, diz que era uma pessoa que foi ferida, que corria perigo, que estava sofrendo e que estava à beira do caminho. E o sacerdote passa de largo. Interessante que o sacerdote podia usar como desculpa não tocar em alguém que tivesse morrido, acabado de morrer, morrido nos seus braços. E o sacerdote não podia tocar no morto, não podia se contaminar. Então ele podia usar como desculpa isso, poderia usar como desculpa que ele, parando ali, poderia estar se expondo. Só que tem um detalhe. O sacerdote argumentar que poderia se contaminar não se encaixa muito com o fato de que ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. Ele não estava indo para o serviço sacerdotal. Ele estava saindo de Jerusalém e era comum as pessoas que iam a Jerusalém até trabalhar, como era o ofício sacerdotal, morassem em Jericó. Então, aquele homem estava indo para outro lugar, talvez sua própria casa, mas olha o homem caído e não o socorre. Diz o texto que em seguida veio um levita, que fez a mesma coisa. O levita olha aquele homem caído e passa ao longe, atravessa a rua, vai pelo outro lado, passa de largo, diz o texto, e não o socorre. Podia usar o mesmo argumento do levita, podia usar a mesma história daquele homem. Diz o texto também que logo depois, passado o sacerdote, passado o levita, veio um outro homem, e aí ele é qualificado de samaritano. Veio um samaritano. Samaritano era alguém que era detestado pelos judeus. Era alguém que, assim, era visto como alvo de ódio. Samaritano e judeu não se falavam, não se comunicavam. O judeu até desejava a destruição dos samaritanos. Aquele samaritano olha para aquele homem, para aquela pessoa caída à beira do caminho, e diz o texto que ele tem uma compaixão muito grande, ele se compadece muito por aquele homem. E aí ele olha para aquele homem, vai até ele, dá os primeiros socorros, passa remédio, passa azeite e vinho, que era uma forma de passar um antisséptico naquelas feridas. Coloca aquele homem no seu animal, na sua cavalgadura, a gente não sabe qual era o animal, podia ser um jumento, um cavalo, seja lá o que for. Colocou aquele homem e o levou até uma pousada, até um lugar onde ele pudesse ficar sendo tratado, onde aquele homem pudesse ser tratado e se recuperar. E ele vai além. Ele pega do seu recurso e paga o tratamento e já deixa adiantado um valor para que aquele homem ferido, caído, pudesse ser tratado mais alguns dias e se tivesse um saldo a pagar, ele pagaria. Ou seja, ele foi além das expectativas. Ele demonstrou verdadeiro amor por aquele homem que ele não conhecia, por aquela pessoa que estava à beira do caminho, quase morrendo. E aí, quando Jesus olha o texto, olha o contexto, depois que ele conta toda essa história, olha o contexto da pergunta do doutor da lei, aquele senhor conhecedor da lei de Deus, conhecedor das tradições religiosas judaicas, aquele homem que era professor de outros, ele pergunta, me diz uma coisa, quem foi o próximo do que foi ferido e assaltado? Quem foi o próximo daquela criatura que estava ali à beira do caminho? O doutor da lei responde para Jesus, aquele que usou de misericórdia. Eles não gostavam nem um pouco de samaritano, então ele nem fala a palavra samaritano, não foi o samaritano da história, ele não fala isso, ele fala aquele que demonstrou misericórdia. Jesus fala para ele algo que nos traz a reflexão nessa noite. Jesus diz a ele, vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo.
nós precisamos também aprender com essa história. Nós rotulamos as pessoas, nós costumamos, até mesmo que não seja externamente, nós costumamos dizer no nosso coração quem merece, quem não merece ser amado. Nós classificamos as pessoas, nós qualificamos as pessoas. Nós rotulamos e colocamos nas pessoas um alvo ou não do nosso amor. Assim como aqueles judeus que estabeleciam quem poderia ou não ser alvo do amor de Deus, ou do seu próprio amor, nós colocamos da mesma maneira que esse samaritano e esse mestre da lei. O samaritano, de um lado, olhou uma pessoa. O mestre da lei queria escolher quem seria ou não o seu próximo. O levita olhou alguém que ia atrapalhar a sua vida. O sacerdote olhou alguém que podia contaminá-lo, que podia trazer para ele uma contaminação para a qual ele ia precisar de um processo longo de purificação. E a questão toda é saber o que nós faremos com o nosso próximo, ou quem a gente vai escolher para ser o nosso próximo. A pergunta do doutor da lei é que estava errada. A pergunta daquele homem é que estava equivocada. Note que ele pergunta, quem é o meu próximo? Quando Jesus conclui a história, Jesus vai falar para ele, quem foi o próximo daquele que estava ferido? Quando ele pergunta, quem é o meu próximo? Ele está dizendo, a quem eu devo amar e quem eu posso descartar do meu amor? A quem eu devo considerar gente e quem eu não vou considerar gente? A quem eu posso desprezar e quem eu posso selecionar para ser meu querido, meu vizinho de jornada, de caminhada, meu próximo? Essa foi a pergunta do doutor da lei. Quem é o meu próximo? Jesus conserta a pergunta no final. Quem foi o próximo do ferido? Ou seja, quem você deve amar? Quem deve ser alvo da sua ação de amor? O ser humano, a pessoa. Era uma vida humana ali caída que ninguém sabe quem era. Assim como tem muitas vidas caídas durante a nossa jornada. E quantas vezes a gente passa sendo a principal fonte de socorro para aquela situação e a gente simplesmente despreza, porque não é meu próximo, não é próximo a mim. Então aqui no texto, o Senhor vem nos dizer e vem nos perguntar quem foi o próximo daquele homem. E quem é o seu próximo? O próximo que você vai ajudar. O próximo que você vai socorrer. O próximo que você vai amar. Mais do que isso. Quando você vai ser próximo de alguém? Porque a ação está em você, a ação está em mim. O teu próximo é o petista esquerdopata. O teu próximo é o bolsomínio pobre de direita. O teu próximo é quem torce para um outro time que não o teu. O teu próximo é o homossexual que você condena. Você precisa ser próximo do gay, do travesti, do heterossexual. Você precisa ser o próximo daquele que tem posição política diferente da sua. Você precisa ser o próximo do preto, do branco. Você precisa ser o próximo do pobre que clama por socorro, do miserável que precisa de um remédio. Você precisa ser o próximo do faminto. Você precisa ser o próximo do sedento.
Você precisa ser o próximo do que clama por socorro. Você precisa ser o próximo do ser humano, próximo das pessoas que estão esperando o teu ato de amor. Às vezes é uma palavra, às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço, quando possível. Você precisa ser o próximo de muita gente, não só daqueles que você escolhe. É fácil ser próximo de cheiroso, de limpo. É fácil ser próximo de quem pode me retribuir. É fácil ser próximo de quem pensa igual a mim. Aqueles homens, o doutor da lei, os companheiros dele de religião, consideravam próximo aqueles que tinham a mesma religião, a mesma fé, os mesmos princípios. E Jesus vem mostrar um samaritano que não tinha nada disso, que olhou para um homem que ele não sabia quem era, e foi o próximo dele. E foi o próximo dele. Próximo, e eu preciso ser próximo, não é de quem escolhe as mesmas escolhas que eu faço. Isso é fácil. Eu preciso ser próximo, não é de quem canta as mesmas músicas que eu. Eu preciso ser próximo, não é somente de quem frequenta a mesma igreja que eu. Eu preciso ser próximo, não é somente de quem fez a mesma profissão de fé que eu. Eu preciso ser próximo, não somente de quem crê em Deus como eu creio. Eu preciso ser próximo daquele que pensa diferente de mim, daquele que professa uma fé diferente da minha, daquele que não professa fé nenhuma, daquele que nem crê em Deus. Eu tenho que ser próximo desse. Porque Deus, se Ele ama a todos, indistintamente, Ele quer que a gente ame da mesma maneira. Até mesmo aqueles que não o amam. Até mesmo aqueles que não o amam. Interessante também que amar a Deus sobre todas as coisas, como disse aquele doutor da lei muito bem, com todo o meu coração, ou seja, com toda a minha vida, com toda a minha alma, ou seja, com o meu sentimento, minhas emoções, com toda a minha vontade, ou seja, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha capacidade intelectual, é amar a Deus acima de tudo. Se você gosta de falar Deus acima de tudo, você precisa dizer ao próximo como a ti mesmo. Não tem lugar para alguém que ama a Deus e que não ama seu próximo. Não há compatibilidade com isso. O amor ao próximo é consequência do amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. A pessoa arrogante que trata de forma degradante o próximo, essa pessoa não conhece o amor de Deus. A pessoa arrogante que despreza o seu outro ser humano, ela não conhece o amor de Deus. Ela não sabe o que é o amor de Deus. Ela é mal resolvida, ela é insegura. Toda pessoa que despreza o outro, toda pessoa que é arrogante com o outro, é uma pessoa insegura, que tem sérios problemas de autoestima totalmente distorcida. Porque quando a gente conhece o amor a Deus, alguém que ama a Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, necessariamente vai amar o próximo, seja de que categoria for. Então, para de falar que você ama a Deus acima de tudo, se você não é próximo de ninguém, ou se você não é próximo do ser humano, se você não ama o seu próximo. Para de falar que é Deus acima de tudo, se você despreza outro ser humano. Especialmente aqueles que pensam diferente de você.
Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos realmente amar a Deus sobre todas as coisas. Porque uma pessoa que não ama a Deus acima de tudo, que não ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, essa pessoa ainda não sabe o significado da sua existência. E essa pessoa não sabe o que é amar o próximo. Então, você ama a Deus? A forma de isso ser desdobrado é amando aos seres humanos que o cercam, sejam eles quais forem. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe de tal maneira que nós possamos entender o que significa amar, como aquele samaritano da história que Jesus contou. E eu peço que você ore comigo agora, nesse momento. O amor de Deus, nosso Pai, o amor maravilhoso que nos conquistou, que nos alcançou, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, onde quer que estejamos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe.